Sejam bem-vindos ao curso de Introdução de Informática. Meu nome é Michel e essa é a aula 1, Introdução. Na aula de hoje falaremos um pouco da história e da evolução da informática, assim como a sua estrutura e o funcionamento dos computadores. Introdução. A informática lida com informações digitais, sendo na coleta, no armazenamento, na transmissão ou no processamento dela. E teve uma grande evolução a partir da metade do século XX e hoje em dia é ligada às mais diversas atividades. Histórico e evolução da informática. Alguns momentos históricos da evolução da informática são o desenvolvimento do primeiro computador eletrônico programável, em 1940, a produção dos primeiros computadores comerciais, em 1950, assim como a popularização e evolução dos circuitos integrados, em 1960. Em 1970, tivemos também a criação dos primeiros microprocessadores comerciais e a redução no custo de fabricação dos computadores. Em 1980, a popularização de computadores pessoais e o lançamento do computador portátil. A partir de 1990, também tivemos o lançamento do sistema operacional Linux e o início da popularização da internet e o surgimento dos CDs. Nos anos 2000, tivemos a popularização dos smartphones e da computação em nuvem. Tivemos, a partir de 2010, avanços significativos na área de inteligência artificial e o surgimento de assistentes virtuais. E em 2020, aperfeiçoamos a adoção dessas tecnologias. Falando num contexto, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1946, foi quando tivemos a criação do primeiro computador eletrônico programável, o ENIAC. Capaz de realizar 5.000 somas por segundo e tinha como objetivo calcular as trajetórias táticas e balísticas relacionadas aos esforços de guerra. O início dos computadores comerciais se dá entre 1950 e 1970. Dentre eles se destacava o UNIVAC 1. Começavam a ser produzidos os primeiros computadores comerciais. Essa era também foi marcada pelo início da miniaturização, o início do uso de transistores, circuitos integrados e componentes eletrônicos nos computadores. Computadores pessoais. Entre 1970 a 2000, os computadores tiveram uma redução no seu porte e no seu custo de fabricação. Também teve início a criação do primeiro computador portátil e dá início também à mobilidade computacional. Sobre armazenamento e sistemas operacionais, tivemos a popularização do sistema Windows e o lançamento do Linux. Também surgiram os primeiros navegadores, assim como a disseminação entre CDs graváveis e regraváveis. Falando agora de atualmente, de 2000 a 2020, a década de 2000 trouxe a ascensão dos smartphones e também tornou mais acessível a computação em nuvem. Entre os anos de 2010 e 2020, tivemos avanços na área de inteligência artificial, assim como reconhecimento de voz, visão computacional e automação. Também, devido à pandemia, tivemos uma adoção maior ao trabalho remoto, à telemedicina e à educação à distância. Estrutura e funcionamento dos computadores. Podemos pensar nos computadores como máquinas que recebem uma entrada de dados transmitida pelo usuário ou algum periférico, faz o processamento e o armazenamento desses dados e devolve ao usuário uma saída. Conceitos importantes também são o conceito de hardware, que são os componentes físicos do computador, e o conceito de software, que são um conjunto de instruções, programas e dados que são executados e armazenados no sistema computacional. Aqui temos algumas referências usadas na aula, e assim finalizamos a primeira aula do curso de Introdução à Informática. Recomendamos que revise o conteúdo e realize pesquisas sobre os conceitos apresentados, sendo eles o histórico e evolução dos computadores e seus princípios de funcionamento.